Antes de mais nada, de agradecer a todos os presentes, aos nossos coordenadores da unidade do IBMEC espalhadas pelo Brasil, os professores, os alunos, pessoas interessadas no tema, a equipe do IBMEC São José e, claro, a nossa querida palestrante hoje, a Isabel, que vai dividir um pouco com nós a sua expertise. Tenho certeza que esse bate-papo vai contribuir bastante para evoluirmos ainda mais os nossos conhecimentos direcionados à gestão eficiente. Então, uma ótima palestra a todos. Eu abro agora a você, Isabel. Eu vou depois. Eu acredito que é melhor eu primeiro já falar seu currículo para todo mundo, né? Então, a nossa convidada de hoje é a Isabel Matos. Ela é CEO da Vanguardem, empresa que fundou há 21 anos, graduada em Língua e Literatura Italiana pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, pós-graduanda em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. A Isabel é consultora de cultura organizacional pela BVC, foi a primeira coach certificada pela Galap no Brasil, é especialista em resolução de conflitos, gestão sistêmica e engajamento de equipes. Então, com seu conhecimento profundo e ampla experiência, já contribuiu com centenas de empresas dos mais diversos segmentos e em processos de consultoria e treinamentos pelo Brasil. Então, agora eu vou passar a palavra para a Isabel e vamos iniciar essa noite de aprendizado. Obrigada, Karina. Obrigada pelo acolhimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do IBMEC para falar sobre esse tema tão importante, tão relevante para cada um de nós. Em primeiro lugar, como seres humanos, né, pessoas que lidam com pessoas dentro e fora do ambiente de trabalho. Quando eu falo em confiança em gestão de conflitos, é algo que me encanta, porque se nós queremos realmente contribuir com uma cultura de paz, com uma cultura de bem-estar dentro e fora do nosso ambiente de trabalho, é essencial que a gente saiba lidar com os conflitos que, inevitavelmente, nós teremos no nosso dia a dia. Uma vez, uma amiga minha que é médica, ela me falou que paz é ausência de conflito. E, por outro lado, nós sabemos, e hoje, se a gente for pegar pesquisas sobre cultura organizacional, sobre engajamento, a gente sabe que não há inovação se não houver conflito. Então, eu considero esse tema muito importante porque ele é essencial que líderes, gestores, todas as pessoas que aqui estão, que a gente sabe que o público do IBMEC é um público realmente muito inteligente, muito selecionado e que sabe que lidar com essa situação complexa em que desejamos ao mesmo tempo a paz dentro do nosso ambiente de trabalho, que a gente deseja o bem-estar para as pessoas que estão conosco, que trabalham conosco, a gente precisa saber inovar também. O mundo está pedindo inovação, o mundo está pedindo criatividade, e é impossível ter um ambiente criativo, ter um ambiente inovador, se não tiver conflitos no nosso dia a dia. E para atender essas demandas, tanto da sociedade, quanto do ambiente de trabalho, quanto as nossas demandas internas também, muitas vezes geram dentro de nós um conflito interno, porque a gente sabe que aquela nossa forma de pensar antiga, ela não está servindo mais, né? Se a gente pensar modelos organizacionais baseados na hierarquia, no comando-controle, hoje não funciona como funcionava antigamente. A liberdade hoje, a gente sabe que ela gera muito mais comprometimento do que o excesso de controle. A gente aprendeu muito com a pandemia, a gente tem aprendido muito sobre a importância de ter equipes autogerenciáveis, equipes que têm autonomia para tomar decisões, equipes que conhecem bem suas responsabilidades, até onde elas podem ir, quais são seus limites, e isso às vezes gera conflitos porque todos nós estamos mudando. E todas essas questões precisam ser pensadas, né? Em primeiro lugar, dentro de cada um de nós, para depois sim nós pensarmos em como lidar de uma forma assertiva com todas essas mudanças que estão acontecendo de forma tão rápida no nosso ambiente de trabalho, com as nossas equipes e com as pessoas que nós mais amamos. Muito obrigada, Karina, muito obrigada, IBMEC, pela oportunidade de contribuir com vocês nesse tema, estou muito feliz. E espero realmente que seja um ambiente de diálogo, que a gente possa trocar, que a gente possa interagir, que eu possa... O conflito se resolve com escuta, né? O conflito se resolve com diálogo. Então, eu estou aqui aberta realmente para que a gente possa dialogar e conversar sobre esse tema. Esse é o meu objetivo aqui hoje.
Muito legal, Isabel. Então, para iniciar isso, eu vou pedir para que a Adriele faça a sua primeira pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. Show. Boa noite, Isabel. Boa noite a Boa noite, todos. Tudo boa bem? noite, querida, tudo ótimo. Que bom. Eu espero que seja uma noite muito proveitosa a todos. Isabel, falando um pouquinho aí da importância, né, da confiança enquanto falamos em solução de conflitos, né? Como hoje nós vivemos um momento de muita tensão, muito estresse com essa pandemia, com tudo isso que nós estamos passando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, né, da confiança das pessoas enquanto essa solução aí, realmente, de conflitos. Porque, querendo ou não, como você disse, no nosso dia a dia a gente cria, né, conflitos, e a gente só cresce com conflitos. Então, gostaria que você falasse um pouquinho desse assunto. Obrigada, Andriele. Realmente, né? No momento de tanto estresse, no momento de tantas dificuldades que a gente está vivendo, por que a confiança é tão importante? Porque confiança é a base para relacionamentos saudáveis. E quando a gente pensa que se confiança é a base para relacionamentos saudáveis, eles são terreno fértil para resultado positivo em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente tem um relacionamento saudável na nossa vida pessoal, a gente tem um bem-estar maior na nossa vida pessoal. Quando a gente tem relacionamento saudável com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, a gente acaba que tem um ambiente saudável dentro do ambiente de trabalho também. Então, a confiança, ela é a base de relacionamentos saudáveis. Se não tem confiança, se não tem respeito, dificilmente vai existir um ambiente saudável, um ambiente positivo. Eu vou propor para vocês, para a gente poder interagir mais com todo mundo, fazer um exercício. Vocês topam? Podemos? Claro, claro. Show. Vamos lá. Eu gostaria que vocês pensassem em uma pessoa em que vocês confiam, para a gente poder realmente sentir o que é a importância da confiança, né? Mas pense em alguém que você confia mesmo, alguém que você sabe que pode contar, uma pessoa que, que é uma base segura para você, que é um porto seguro. Pensa se não precisa me falar o nome dela, mas você pode escrever aqui no chat para a gente poder entender melhor quem é essa pessoa. Se é um irmão, se é um amigo, se é um sócio, se é a mãe, se é o pai, se é um filho. Quem é essa pessoa que você confia, que você pensou? Vamos ver se a gente ou interage ou pode falar o esposo. A Karina colocou aqui o esposo. Uma amiga, Ana Clara viu a amiga, a Kátia viu o esposo, a Ana viu a irmã, o Adriano viu um amigo, como alguém que ele confia. Que legal. A mãe da Júlia é alguém que ela confia, o marido da Michelle, a irmã da Adriele, que legal. Todas essas pessoas que vocês confiam por algum motivo especial, né? Provavelmente porque ela tem algum tipo de comportamento, ela tem algum tipo de atitudes que inspiram confiança em você. Agora pensa que de repente essa pessoa que você tem tanta confiança, ó, o Gabriel colocou aqui amigo, o Rogério colocou a esposa, a Luciana colocou o marido, legal. Pense que o marido de vocês, a esposa, a irmã, todas as pessoas que vocês pensaram, que vocês confiam, de repente ela fala com vocês alguma coisa que ela não falou da forma tão assertiva como ela deveria. Ela se posicionou de uma forma que não era aquela forma que você esperava que ela falasse. Porque, de repente, se ela estava estressada, de repente, se ela estava numa situação complicada, será que um deslize dela é suficiente para abalar a confiança? Será? Não, né? Eu acho que não, é um bom questionamento, né? É um bom questionamento, realmente, faz a gente ir mais a fundo, assim, de que quando a gente confia realmente numa pessoa, porque assim, não, a Kátia falou não, a Luciana falou não, é bem isso. Quando a gente confia realmente, às vezes a pessoa pode até falar de uma forma inadequada, ela pode até ter um comportamento que não era aquilo que a gente esperava dela, mas a nossa confiança não é abalada, né? A nossa confiança... Aí, depende por quê, Vi? Quem colocou Depende porque se for minha mãe, ela até pode ser diferente, mas eu confio, mesmo que ela seja contra o que eu estou sentindo, né? Se é uma pessoa de um vínculo muito próximo, se não tem aquele vínculo, sei lá, de afeto a mãe ou irmão, aí eu acho que depende.
Isso Mas aí, depende só se não tiver realmente um vínculo de confiança forte. E como é que a gente cria vínculos de confiança forte? Se relacionando, fortalecendo realmente o vínculo do relacionamento. Então, um líder que ele conhece os colaboradores dele, os liderados dele, um líder que se relaciona de uma forma que realmente eu me importo contigo como pessoa, é um elemento de engajamento da Gallup, né? Tem alguém no meu trabalho que se importa comigo como pessoa. Um líder que sabe quais são os meus talentos, como que eu ajo, como que eu reajo, o que eu tenho de potencial para entregar. Se ele, de repente, dá uma deslizada lá porque ele está num dia ruim, eu não vou perder a confiança nesse líder, porque ele já demonstrou tantas vezes que ele é uma pessoa que merece a minha confiança, que não é um deslize só que vai interagir, que vai interferir. Agora pensa se é uma pessoa que você não confia. Uma pessoa que você sabe que ela já tem comportamentos inadequados, que ela se posiciona de uma forma manipuladora, uma pessoa que ela costuma falar dos outros pelas costas, aquela pessoa que quando eu estou numa reunião com ela, eu não quero nunca ser a última a sair, porque ele vai falando de todo mundo que está saindo antes, né? Então, uma pessoa que imagina um líder que a equipe inteira se esforça para ter resultado e quando aquele resultado vem, ele assume como ele tendo sido o único responsável pelo resultado, né? Então, a minha confiança nessa pessoa está abalada. E aí eu tenho uma situação que eu tenho que tomar uma decisão muito importante ou uma situação da empresa que a gente precisa resolver, e essa pessoa vem muito bem articulada, usando as palavras com muita assertividade, se posicionando de uma forma muito bem estruturada, realmente sabendo escolher cada palavra para realmente me impressionar, para realmente me persuadir para ter um bom resultado. Por melhor que ela se posicione, por melhor que ela fale, eu vou ter confiança plena de tomar uma decisão com base só no que ele está me falando? Só nesse posicionamento nesse momento? Dificilmente, né? Dificilmente. Não, a Kátia ele colocou não, o Rogério colocou não. Exatamente. É muito difícil. Então, a confiança é isso. A confiança, ela vem de vários fatores, ela vem de várias situações que fazem com que realmente a gente confie ou não confie em alguém, e não é só a imagem que eu estou vendendo nesse momento. Tem vários fatores que interferem na construção da confiança. E aí, para fazer uma pergunta, porque coach, quando é boa, sabe fazer pergunta boa, né? Então, assim, uma pergunta para ir um pouquinho mais a fundo, para provocar vocês um pouquinho mais. Quem confia em vocês? Para quem eu sou realmente uma pessoa que é confiável? Com quem eu tenho um relacionamento que eu sei que essa pessoa, ela confia em mim plenamente? Quem confia em mim? Escreve ali. Quem vocês acham, ou falem, fique à vontade para falar. A filha da Luciana confia nela. Muito bem. A esposa do Álvaro confia nele plenamente. Que legal, Álvaro. Eu vejo que grande parte da minha equipe confia em mim. Parabéns, Ana. Que legal. A minha irmã, meus pais, meu namorado. Olha só, a Ana Marina tem várias pessoas que confiam nela. A irmã e o esposo da Kátia, a esposa do Adriano, a minha mãe, a Júlia falou. Que comportamentos você costuma ter? A minha equipe, a Karina colocou que a minha equipe confia em mim. Parabéns, Karina. Que legal. Isso realmente é conquista de realmente ter um relacionamento saudável com a tua equipe, né? Realmente, o chat está maravilhoso de ver essas interações. Também estou gostando, Renieri. Obrigada. O grupo de trabalho da Josineide. Que gostoso, né? A gente poder interagir, poder ouvir, poder saber que na hora que a gente faz uma reflexão dessa, tem tantas pessoas que confiam na gente. O que faz essas pessoas confiarem em vocês? Quais são os comportamentos que você tem nesse relacionamento que impactam no vínculo de confiança? Existem alguns comportamentos que a gente tem, ou na nossa vida privada, ou na nossa vida profissional, que fazem com que as pessoas realmente confiem na gente. Qual é o comportamento que estimula a confiança? Eu dar importância à demanda dela, independente do que seja. Excelente, Ana Clara, excelente. Quando a gente se importa com a pessoa, quando a gente se importa com o que ela precisa, quando a gente entende a necessidade dela, isso realmente faz com que a confiança aconteça. O Rogério colocou a transparência, a Ana Marina também.
Realmente, a transparência, se a gente for pensar em governança corporativa, a transparência é um dos pilares da boa governança, né? Das boas práticas de governança. Integridade, excelente, Adriana, integridade na convivência. Realmente, eu ajo de acordo com o que eu falo, de acordo com o que eu prego, de acordo com o que eu acredito, há uma coerência nas minhas atitudes. O Ranieri colocou verdade, transparência, cooperação. Outra pessoa aqui falou que concorda com a transparência. Ser verdadeiro sempre. Muito bem. Olha o quanto, né, que a gente já tem de resposta sobre o quanto que a confiança, ela vem de vários fatores. Tem vários fatores que interferem na confiança. Afinidade, sinergia, a empatia, sempre ser verdadeiro. Empatia é um valor muito importante que está muito relacionado com... É um dos elementos de inteligência emocional. E um líder eficiente, uma pessoa que sabe resolver bem um conflito, ela tem que ter empatia. E tem um psicólogo que ele é especialista em negociação de reféns. Esse livro aqui, ó, George, eu não sei pronunciar o nome dele, Corriesser, não sei se é assim que se fala. Esse livro aqui é maravilhoso. Ele fala assim, ele é negociador de reféns de sequestros, de assaltos, nas situações mais complexas. E nesse livro ele fala como que nós, líderes, podemos nos inspirar nele para poder realmente criar, solucionar conflitos de uma forma assertiva. E aqui, quando a Vivian falou que empatia, ser verdadeiro, e sinergia, que alguém falou aqui também, coerência, integridade, respeito, ele fala que a gente não precisa gostar da pessoa para poder resolver um conflito. A gente não precisa gostar da pessoa para estabelecer um vínculo de confiança. A gente precisa simplesmente ter um foco no resultado que eu quero com aquele conflito, com aquela negociação. Quando a gente pensa em negociação de conflito, quando a gente pensa em fortalecer vínculos de confiança. Então, quando a gente está numa situação de conflito, que a gente precisa realmente ter na nossa equipe, ter no nosso ambiente, a nossa negociação, criar uma base segura, isso vem muito de eu ter a empatia. Quem foi que falou empatia aqui, que eu achei maravilhoso quando colocou, que me trouxe essa... A Vivian comentou em empatia. Cooperação. A cooperação, Ranieri, é outra coisa que ele fala muito, assim, eu vou para uma situação de conflito, eu estabeleço uma base segura, um vínculo de confiança, eu sei, vamos pegar esse caso extremo, né, do George ali, é uma situação de sequestro, eu tenho uma pessoa lá que está com a vida dela ameaçada, está com uma arma na cabeça, eu vou ter que negociar com aquele sequestrador para que todos saiam bem, para que nem a pessoa leve o tiro, nem eu, e até o sequestrador saia vivo daquela situação. Como que eu crio um vínculo de confiança com ele? Sem empatia, sem formar um laço seguro, sem criar um laço realmente de afeto, até mesmo que eu não goste da pessoa, mas que ela sinta que eu me importo com ela, que alguém que falou, a minha equipe confia em mim porque eu me importo com a minha equipe. Eu falar para ele que eu entendo a necessidade dele, que eu sei o que ele quer, e a gente está ali para negociar e para sair dali com o melhor resultado para todos. Se a gente pega o exemplo de situações extremas e traz para o nosso dia a dia, o que eu quero num conflito? Qual é o resultado que eu espero desse conflito? Então, isso é algo que é bem importante a gente ter sempre essa clareza. Que legal, eu amei ver as participações. Se você me permite fazer um comentário, eu acho assim esse olhar, né, para o conflito muito importante, porque às vezes também os conflitos surgem dos desafios, né, e da relação de poder, né, em uma organização. Então você tem, obviamente, compromissos, né, você tem metas e você tem responsabilidades, né, que são delegadas. Então esse processo de responsabilidade acaba que imputa às pessoas, né, algumas cobranças e, por causa disso, em alguns momentos, as relações ficam um pouco mais tensas, digamos assim, né? O fator de resultado como um fator de alavancar o desenvolvimento do trabalho faz com que, às vezes, né, toda aquela cordialidade e tal,
ela acabe não sendo, enfim, uma constante, né? Então, é importante a gente, talvez, buscar essas ferramentas aí, e eu acho que eu queria ouvir um pouco de você em relação a isso, né? Como lidar com isso? A gente sabe que tem a questão de ser profissional, né? De não ter o envolvimento pessoal, de você, mas assim, não tem como você trabalhar com as pessoas e você não ter um laço afetivo ali, né? Enfim, e como seria essa liderança, né? Então, como a gente separar, entender, né? E, enfim, trabalhar cada vez mais com os diferentes perfis, né? De pessoas que a gente convive. Excelente pergunta, Renieri. Adorei, adorei, porque vai muito dentro do que eu mais trabalho, do que eu mais atuo no dia a dia. As pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente, né? A Gallup fez uma pesquisa que levou mais de 40 anos para ser concluído, um estudo que levou mais de 40 anos para ser concluído, para identificar o que as pessoas bem-sucedidas têm de diferentes para ser tão bem-sucedidas. E foram perguntas abertas com 2 milhões de profissionais de sucesso no mundo inteiro, e as respostas foram as mais variadas. Foi um estudo qualitativo, quantitativo, longitudinal, ele atendeu todas as áreas de pesquisa, 40 anos, 2 milhões de pessoas, perguntas abertas, e foi identificado que as pessoas bem-sucedidas, elas colocavam força naquilo que elas têm nos seus pontos fortes, naquilo que é natural delas. Então, quando tu me faz essa pergunta, como lidar com as diferenças, né? Existem padrões de comportamentos humanos que nos diferenciam uns dos outros. A minha forma de ser, ela é completamente diferente da do Ranieri, da forma da Karina, a forma da Ana, que está aqui, do Márcio, da Tatiana, enfim. E quando eu entendo, quando eu conheço as pessoas que trabalham comigo, não tem como eu separar o pessoal do profissional. Nós somos seres humanos integrais. A gente vai para o trabalho com toda a nossa bagagem de vida. Quando a gente olha de uma forma sistêmica para a nossa equipe, a gente traz histórias da nossa família, dos nossos antepassados, do nosso dia a dia, das nossas experiências. Eu não posso, de repente, numa situação de trabalho, excluir tudo que a pessoa é na vida particular e querer que ela tenha um comportamento extremamente profissional aqui. O profissional dela vai estar trazendo junto tudo que ela é. Então, por exemplo, uma pessoa como eu tenho entre os 10 talentos dominantes, 7 talentos que são de execução e pensamento estratégico. Eu digo que se eu não tivesse os dois lá, o relacionamento, e no 10º a empatia, que são de relacionamento, eu seria uma máquina de pensar e fazer. Planejo e faço, planejo e faço, planejo e faço. E às vezes, por isso ser tão forte em mim, por isso ser tão automático, esse meu pensamento estratégico, essa minha execução, eu posso me comunicar de uma forma muito direta com as pessoas, que às vezes pode gerar um impacto negativo. Então, eu costumo, é importante que a gente sempre faça um alinhamento quando chega uma pessoa nova na nossa equipe, quando chega uma pessoa que a gente está com uma situação difícil, me fala, como é que tu gostarias que eu me comunicasse contigo? Isso já pode evitar vários conflitos. Uma pessoa que ela tem muitos talentos de relacionamento, ela vai querer que eu me comunique de uma forma mais acolhedora, vai querer que eu prepare o terreno, que eu a acolha antes de chegar e dar um feedback mais duro, mais pontual. Outra pessoa vai falar assim, olha, vem direto ao ponto porque eu não tenho tempo a perder. Vem rápido, fala logo o que tu quer, não perde tempo com muita história. Fala direto que eu já vou direto criar um plano de ação para resolver isso logo, né? Então, a gente, sabendo que as pessoas são diferentes, eu sei ser muito acolhedora com as pessoas que precisam de acolhimento. Eu sou capaz de me desenvolver para ter o acolhimento. E eu sei ser muito, muito, muito direta também com aquelas pessoas que são rápidas para trazer resultado, para pensar de forma estratégica, para executar. Então, muito do conflito e muita da dificuldade do líder é realmente sim, ele assumir a responsabilidade de primeiro entender como que cada pessoa pensa. Por isso que eu gostei muito da pergunta do Renieri. Eu conheço as pessoas da minha equipe? Se eu não conheço as pessoas da minha equipe, eu não vou conseguir fazer com que elas entreguem o melhor delas para mim. E não vou conseguir também entregar o meu melhor para elas, porque eu não sei qual é a necessidade que elas têm. Eu não sei como é que elas lidam com situações de estresse, com situações de dificuldade. Eu estou tendo bastante participação aqui. O Márcio falou que
Inteligência nas relações é a capacidade do futuro que vai permitir ganhar a moeda, deixa eu ver aqui, do futuro, que é a atenção. A moeda do futuro é a gente realmente se relacionar, né? A gente está vivendo um momento de transformação. Excelente, Márcio, obrigada pela contribuição. A gente está vivendo um momento de transformação digital, muitas coisas acontecendo, muita inovação, muitos trabalhos sendo substituídos por máquinas, e de repente o que vai nos diferenciar, o que vai fazer realmente a diferença é a forma como a gente se relaciona, é a nossa humanidade, é a nossa empatia, é a atenção, é a intenção que a gente coloca nas nossas relações. Ana, tá com a mão levantada? Fica à vontade, pode falar, querida. Então, na verdade, eu queria tirar uma dúvida, tá? Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia, geralmente, a gente consegue observar que as pessoas elas têm medo de enfrentar essas situações, né? Essas situações de conflito e tudo mais. Com a experiência que tu tem, você consegue observar essa gestão de conflito entre os sócios e as equipes e tudo mais? Sim, sim. Tanto a gestão quanto o medo que tu falou, né, de enfrentar conflitos. Sabe por quê? Que eu mais observo que acontece desse medo que a gente tem é que as pessoas acham que para ir para o conflito tem que ir para o confronto. E eu não quero ir para o confronto. A palavra certa para lidar com o conflito é realmente eu enfrentar o conflito. O que é enfrentar? Enfrentar, em primeiro lugar, é olhar de frente, olhar com clareza, olhar de uma forma. Imagina que a gente é criança e que a gente tem medo do monstro embaixo da cama. E aí aquele monstro, qualquer barulhinho, aquilo ali vai nos assustando e a gente vai se encolhendo e parece que aquela noite não acaba nunca. Se eu tenho uma postura de adulta e resolvo, eu vou me levantar dessa cama, eu vou acender a luz e vou olhar para tudo e vou até me abaixar para olhar embaixo da cama, né? Então, quando eu enfrento, quando eu tenho o conflito, ele é isso, ele às vezes nos deixa numa situação que a gente vai fugindo daquilo e aquilo vai ganhando força, e vai ganhando um corpo, e vai ganhando um tamanho que ele vai muito além do que ele é realmente. Eu recentemente atendi um conflito de sócios, fui chamado para uma solução de conflito entre sócios, em que 2 deles estavam 1 ano e meio sem se falar. Estava ao ponto de encerrar a sociedade porque estava ficando insustentável. E a terceira estava no meio dessa situação, sofrendo por ver que não tinha o clima da empresa inteira estava sofrendo. Não sofreu tanto porque muitas pessoas em home office não tinham o acesso. Se fosse fora da pandemia seria muito pior, né? Mas chega num ponto que a gente vai empurrando, e como a gente sempre fala, né? A vida passa rápido. E quando a gente vê uma situação de conflito que eu não resolvo num dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 2, e eu não enfrento isso. E aí passou a noite inteira e eu não levantei para acender a luz, para olhar aquilo com clareza, né? Então, sim, é um medo que as pessoas têm. E quando a gente trabalha com talentos, Karina, a Ana, né? A Ana que fez a pergunta. A Karina está com a mão levantada. Já te libero a fala, Karina. Obrigada por querer participar também. Quando a gente lida com talentos, pessoas que têm o talento harmonia entre os dominantes, o talento harmonia, ele quer a paz, ele quer que as pessoas fiquem bem, ele quer um clima amistoso, ele foge do conflito. Naturalmente ele foge. Só que é um talento que ele tem uma capacidade ímpar para lidar com situações de conflito, porque ele consegue encontrar pontos de concordância. Ele consegue encontrar pontos em comum em que, se a gente entra como mediador para mediar uma situação de conflito, tendo harmonia entre os dominantes, a minha harmonia é o 33. Eu não penso naturalmente como harmonia, porque o teste lá que a Gallup desenvolveu, que depois vocês podem entrar no site da Gallup, fazer esse teste para identificar quais são os talentos de vocês. O meu talento número 33 significa que eu não penso, não sinto e não ajo com a harmonia naturalmente. Eu vou para o conflito sem medo de ser feliz, eu olho para isso, por isso que eu me dou bem na solução de conflitos. Quando eu estou numa situação, numa empresa, em que aquela equipe está tendo um atrito, e eles começam a brigar na minha frente, eu penso, opa, está quase resolvendo. Eu fico numa situação assim de que vai ter solução, porque eles estão falando. Uma pessoa que tem harmonia entre os dominantes, eu penso, meu Deus, e agora? Agora começou a briga, agora será que eu vou dar conta? Vai. Se tu tem o autoconhecimento para gerenciar a tua emoção e o líder não se tornar refém naquele conflito, aí tudo é resolvido. Karina, fala, Karina.
Me fala qual é a tua. Ui. Não. Então, é inevitável não vivermos situações de conflito no nosso dia a dia, né? Isso é muito claro. Então, eu queria saber como nós podemos nos desenvolver para gerenciar melhor esses conflitos que temos atualmente e o que teremos para o futuro. O que você pode me dizer sobre isso? Excelente. Tem várias ferramentas, né, que nos ajudam a nos desenvolver para a solução de conflito, mas o primeiro de todos é realmente eu preciso me autoconhecer. Eu preciso ter um autoconhecimento para saber qual é a minha força, quais são... Porque quando a gente fala em talentos, quando a Gallup fez esse teste para identificar quais são... fez a pesquisa que viu que as pessoas de sucesso são as que usam seus pontos fortes de maneira consistente todos os dias para trazer resultado positivo, e ela percebeu que existem padrões de comportamento. O meu talento, por exemplo, meu talento número 1 é responsabilidade. Eu sou uma pessoa extremamente comprometida, quando eu me comprometo eu faço, as pessoas confiam em mim, eu naturalmente inspiro confiança, porque a pessoa que tem responsabilidade entre os dominantes, ela inspira confiança naturalmente, não precisa fazer muito esforço. Só que, ao mesmo tempo, a responsabilidade é um talento que, se eu não estiver usando de forma positiva, ela me coloca no porão para processos... A gente fala que está na varanda quando está trazendo resultado positivo e está no porão quando está interferindo nos meus resultados. Então, é um talento que tem dificuldade para dizer não, que acredita que vai poder abraçar o mundo, que se não estiver bem desenvolvido, eu vou pensar que se eu não fizer, não vai ficar bem feito, então eu não vou confiar que o outro é capaz de fazer tão bem feito quanto eu posso não delegar. Então, esse meu talento, ele não está trazendo resultado positivo, ele está sendo um ponto fraco no lugar de ser um ponto forte. Algo que para mim é natural. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento de saber que sim, eu tenho a responsabilidade em primeiro, eu tenho a harmonia lá em penúltimo. Quem que eu vou buscar de parceria complementar? Eu preciso ter pessoas com a harmonia do meu lado para trazer a calma, a serenidade, para não ser tão forte no meu posicionamento algumas vezes. Então, esse buscar desenvolver a minha harmonia é importante. Não que eu vou focar na harmonia, mas eu vou buscar pessoas que tenham harmonia do meu lado, eu vou buscar parceria complementar, eu não preciso ser perfeita. E eu vou trabalhar, eu vou estudar como que eu delego de uma forma assertiva, eu vou estudar como que eu fortaleço o vínculo de confiança, como que eu vou... quais são os elementos de engajamento de equipe para que as pessoas se engajem, se comprometam comigo. Eu vou buscar elementos que me ajudem a me desenvolver naquilo que é a minha força, naquilo que é o meu eu natural. Então, quando eu tenho autoconhecimento para saber qual é a minha força, qual é o meu talento natural, para que ele se torne realmente um ponto forte, não um ponto fraco, eu vou buscar ferramentas que me desenvolvam. Eu tenho o talento relacionamento em quinto lugar. É um talento que gosta de conhecer as pessoas em profundidade, que gosta de conhecer, de ser conhecida também pelas pessoas em profundidade. Eu não preciso de palco, eu não preciso de muitas pessoas, eu preciso de bons e fiéis amigos. Sabendo que o talento relacionamento é importante para mim, como que eu vou me desenvolver para que esse relacionamento que eu tenho com pessoas que são queridas, pessoas que são importantes para mim, se torne cada vez melhor? Eu posso buscar ferramentas de inteligência emocional, eu posso buscar descobrir, estudar os valores, como eu estudo, da Barrett, que é tão importante numa cultura organizacional. Então, o Márcio, ele colocou, o autoconhecimento gera autodesenvolvimento, que por sua vez gera autoconfiança, e com esse ciclo virtuoso, bons resultados aparecem, sobretudo em gestão de conflitos. Perfeito. O nome do teste é Clifton. Eu vou passar depois, e depois eu copio ali o site e coloco aqui no final para vocês. É no site da Gallup, tu coloca, ou tu acha, ou... Cadê? Tem um livro que é Descubra Seus Pontos Fortes. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho. Não, eu peguei o livro. E virou meu computador. Fiz bagunça. Esse livro aqui, Descubra Seus Pontos Fortes. Nesse livro, esse aqui é uma versão antiga, tem o 2.0 agora, que já é a versão nova, eu tenho ele lá dentro, não está aqui. Nesse livro, ele vem uma raspadinha na contracapa, que ele dá acesso ao teste, aí tu raspa, e que vai te dar acesso aos teus talentos dominantes. Vale a pena. Porque a chance de ter outra pessoa que pense, sinta e aja como eu é de 1. Tentem adivinhar. Qual é a chance de ter uma pessoa com os mesmos 5 talentos dominantes que vocês? Quero ver quem é que consegue acertar esse número. De 1 para quanto?
1 para 3? Ixi, mas é muito, muito mais. Muito, muito mais. Pode jogar assim lá para o alto. 1 para 50 mil. Muito, muito, muito mais. 1 para 1 milhão? Mais. Mais do que de 1 para 1 milhão, Ana Marina. Mais do que 1 para 1 milhão, Kátia. A chance de ter uma pessoa com os mesmos 5 talentos dominantes que eu, que vocês conseguem identificar nesse teste que vem no livro, é de 1 para 33 milhões. Nossa, né, Karina? Nossa. O que isso significa? Significa que nós somos únicos na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de agir. Isso nos torna... Pode ter um gêmeo de talento? Pode, mas é raríssimo, é raríssimo. Então, quando eu conheço que essa é a minha força, esse é o meu diferencial, e eu começo a investir na minha força para trazer resultados positivos, inclusive para a solução de conflitos, eu começo a me destacar entre outras pessoas da minha área de atuação. Nós somos raros, Andréia, exatamente, nós somos muito raros, nós somos únicos, nós somos exclusivos, e por isso que é tão importante que a gente se conheça. Porque aquelas fórmulas prontas de autoajuda vazia, aquilo ali não serve para todo mundo. Tem coisas que vão servir para mim, mas não vão servir para ti. E o quanto que é importante que a gente realmente se conheça para colocar foco naquilo que é nosso natural, porque quando a gente consegue realmente trabalhar de uma forma em que aquilo que é meu espontâneo, eu consigo colocar no meu dia a dia, eu consigo trabalhar com aquilo que eu faço de melhor, eu começo a ter resultados positivos, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão comigo. E isso faz toda a diferença no ambiente organizacional, no ambiente de solução de conflitos. Eu saber qual é a força da minha equipe faz com que cada pessoa da equipe consiga entregar o melhor e direcionar os talentos delas para que elas tenham os resultados que a empresa precisa. Então, e é leve, porque, por exemplo, eu não preciso ser uma pessoa extremamente influente. Pessoas influentes são pessoas que têm talentos de influência, por exemplo, comunicação, tem talento de relacionamento que é o positivo, que se a gente tem talentos de influência que é o carisma, que se a gente chega numa situação brincando, contando uma piada, contando uma história, aquilo ali é tudo muito mais leve. Se eu chegar assim, vai ser forçando a barra, porque não é o meu natural. Então, não adianta eu querer ser aquilo que eu não sou, eu vou me complementando com outras pessoas e os conflitos são solucionados também de forma mais simples. Denis, por favor, pode me perguntar o que tu queres. Oi, Isabel, tudo bem? Tudo bom, querida, contigo. Tudo ótimo. Parabéns aí pelo bate-papo, viu? Estou adorando. Que bom. E conflitos é um capítulo muito importante aí, principalmente para quem faz gestão, lidera pessoas. E é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de encontrar uma profissional como você que pode agregar aí um pouco mais de conhecimento, né? Então, assim, eu queria fazer uma perguntinha, Isabel. Claro. Quais seriam as responsabilidades de um líder numa situação de conflito? Excelente, excelente. Eu brinco que a primeira responsabilidade de um líder, Denis, é não se tornar refém daquele conflito, né? Porque eu tenho treinamento, eu passei para a Karina, depois ela vai disponibilizar aqui no chat a apresentação dessa palestra. Uma outra masterclass que eu fiz, que o nome é Líder ou Refém. A gente tem duas possibilidades numa situação de conflito. Ou eu assumo o papel de líder daquela situação, ou eu me torno refém daquele conflito. A responsabilidade do líder numa situação de conflito, primeiro, depois que ele assume, não, eu não vou me tornar refém desse conflito, eu vou realmente liderar essa situação para que eu tenha o melhor resultado, e eu começo me conhecendo, sabendo qual é o meu potencial, sabendo como que eu vou me posicionar de uma forma mais assertiva e mais leve para que isso não seja difícil para mim. Eu tenho que fazer o gerenciamento das minhas emoções. Eu não posso ser sequestrado pelas minhas emoções. E tem situações que normalmente nos sequestram. E eu preciso ter consciência do que pode me sequestrar. Por exemplo, quando a gente tem valores que para nós são inegociáveis e que se eu percebo que naquele conflito tem algum valor meu que está sendo atingido de uma forma assim, que ele está sendo atingido na veia, eu posso já chegar ali sequestrada, porque como que eu vou lidar? Outro dia eu atendi uma empresária que ela era uma pessoa extremamente bem-sucedida, ela extremamente
Pensa numa pessoa serena, numa pessoa equilibrada, numa pessoa que lida muito bem com a equipe dela, e a gente estava falando sobre valores, né? E ela tem uma filha que tem síndrome de Down. Ela falou assim, olha, Bel, o que me sequestra é ver uma pessoa que não tem autocompaixão, que não tem compaixão. Uma pessoa que não tem compaixão por uma pessoa com uma deficiência, com uma necessidade especial, aquilo ali me tira do sério e realmente eu fico fora de mim. Eu não conseguia imaginar o que poderia ser. Quando ela tem esse conhecimento que a falta de compaixão de outra pessoa pode tirá-la do sério, ela começa a ter consciência que a compaixão não é um valor para todas as pessoas. E eu vou entrar naquele conflito sabendo que se a minha compaixão for ferida, meu valor compaixão for ferido, eu não vou me deixar sequestrar por aquilo, porque eu vou gerenciar a minha emoção para que eu possa lidar com aquilo com foco no resultado. Então, o líder, quando ele vai para um conflito, a primeira coisa que é a responsabilidade dele, não vou me tornar refém, eu vou me conhecer para saber qual é o meu potencial de solução disso de uma forma mais assertiva e leve. Eu vou gerenciar as minhas emoções para não sofrer o sequestro da amígdala, que o Daniel Goleman fala tanto, né, na inteligência emocional. Tem situações que nos sequestram. Eu vou olhar, eu vou ter uma meta clara, qual é o resultado que eu quero daquilo. Pensa lá no negociador de reféns. A meta que ele tem é sair com todo mundo vivo daquela situação. E aí ele vai fazer o que for possível para sair vivo. Se eu estou numa situação de conflito em que as pessoas estão lá brigando por alguma coisa e o foco, qual é o foco daquela, qual o resultado que eu espero daquele conflito, qual é a meta que a gente tem para enfrentar aquela situação? Eu não vou enfrentar uma situação se eu não tiver uma meta clara, se eu não tiver um olhar para o resultado. Então, é responsabilidade do líder entrar no conflito sabendo que resultado ele espera daquele conflito. É responsabilidade do líder também, Denis, olhar de uma forma sistêmica para essa situação toda, ampliar o olhar. Quando a gente pensa em comunicação não violenta, né? Qual é o mascote da comunicação não violenta? Vocês conhecem o mascote da comunicação não violenta? A musa inspiradora? É a girafa. A girafa é a musa inspiradora da comunicação não violenta. Por quê? Porque ela é um animal alto, então ela consegue lá do alto do pescoço dela ter uma visão ampla de todo o campo. Ela está olhando para tudo, ela não está absorvida lá embaixo da árvore sem saber o que está acontecendo. Ela consegue olhar tudo que está acontecendo, quem está chegando, como é que está se posicionando. Então, é eu olhar de uma forma, ampliar o meu olhar. Sair daquela situação em que eu estou absorvida pelo conflito e me colocar numa posição de observadora do conflito. Eu estou observando essa situação com clareza? Eu estou olhando tudo que está envolvido? Eu estou olhando as necessidades das pessoas que estão aqui comigo? Eu estou olhando como que eu posso contribuir para que aquela pessoa sinta confiança em mim, para que a gente chegue no melhor resultado para todo mundo. Então, qual é o resultado que eu quero? Não pode ser egoísta o meu resultado. O resultado tem que pensar no benefício comum, tem que pensar numa meta que seja boa para todos. Eu não posso entrar num conflito como líder sem ter algo que eu possa abrir mão para negociar. Né? É bem importante isso. E então, voltando para já te dou a vez, Adriele, só vou terminar aqui a nossa música inspiradora. Então, por nada, Denis, foi um prazer. Um olhar amplo, ampliar o meu olhar, como a girafa, né? Uma visão sistêmica. A girafa é o animal terrestre que tem o maior coração para bombear o sangue lá do corpo dela até o alto da cabeça, pensando para aquele girafa, para aquele pescoção, ela tem que ter um coração grande. Como que eu posso, numa situação de conflito, entrar com o coração aberto para me conectar com as necessidades daquela pessoa, com o que ela precisa, para entender, para ter empatia, para ter compaixão, para querer que o resultado seja benéfico para todos? E a outra característica da girafa que nos inspira são as orelhas grandes que ela tem. Então, eu vou ouvir, eu vou me colocar no papel de escuta. E existem formas diferentes de escutar. Vou ouvir a pergunta da Adriele e depois a gente pode voltar aqui também. Vai lá, Adriele, pode perguntar, querida. Isabel, falando de conflitos, né, e sempre são gerados, eu gostaria de saber se você identifica alguns gatilhos que desencadeiam esses conflitos. Porque falar de solução assim, é o que a gente já vem falando desde o início, mas e o que desencadeia isso? O que vem trazer esses conflitos até essas né, grandes empresas, essas equipes pequenas muitas vezes têm conflitos.
Qual é esse gatilho, assim, que você mais visualiza? Nem sou eu que visualizo. Quem visualiza esses gatilhos, porque tem o Daniel Goleman, que trabalha com inteligência emocional, que ele fala que tem situações que nos sequestram, né? O sequestro de amígdala, que a gente tem aqueles impulsos mais primitivos, em que eu vou ou para o ataque ou eu vou para a defesa, porque eu estou me sentindo atacado, estou me sentindo ameaçado. E o David Rock, que é especialista em neurociência, ele fala que sim, existem alguns gatilhos, algumas situações que façam que a gente se sinta mais ameaçado. Uma delas é o status numa empresa, por exemplo. E aí, quanto que é importante que a gente trabalhe com uma visão sistêmica, com uma gestão sistêmica, de realmente entender, por exemplo, eu trabalho muito com pequenos empresários. Então, o pequeno empresário, ele começa pequeno, ele tem ali uma pessoa que está sempre do lado dele, que está apoiando, que é aquele colaborador que começou lá no início, que veste a camisa, que está junto, que passou por todos os perrengues com ele e que vê a empresa crescendo e que está junto. Só que chega num momento, quando a empresa está lá entre 50, 100 colaboradores, aquele conhecimento que eu tenho, e aí ele vai para 200, daqui a pouco vai para 500, né? E eu começo a ter que me posicionar no mercado, o mercado começa a ficar mais agressivo para mim, eu começo a ter que ter um posicionamento mais assertivo, mais profissional, mais com conhecimentos que nem eu, como empresária, tenho muitas vezes, e aí eu tenho que buscar no mercado uma pessoa que tenha capacidade e que ela vai receber um salário muito mais alto do que a minha equipe está recebendo até agora, mas que sem ela eu não vou conseguir continuar crescendo. Na hora que a pessoa percebe, puxa vida, eu estava até agora aqui nesse lugar, eu ajudei ele a crescer, agora que a gente está chegando, então para a diretora ele vai chamar alguém de fora? E eu, que vesti a camisa até agora? Isso pode gerar um conflito, né? É uma situação que já... Porque mexe com o meu status, de eu era tão importante e agora eu não sou mais, vai vir outra pessoa. Se o líder não comunica, se o empresário não comunica para a pessoa, não chama e conversa, olha só, cara, o negócio é o seguinte, a gente está com um desafio grande no mercado. A gente precisa enfrentar uma situação que, se a gente não se posicionar com muita assertividade, de uma forma muito profissional, a gente não vai conseguir passar desse estágio que a gente está. E eu estou pensando realmente em contratar um profissional dessa área, ou de logística, ou comercial, ou financeira, para que a gente possa fazer uma gestão melhor, porque nem eu tenho esse conhecimento. Então, eu vou trazer alguém que tem esse conhecimento, que vai contribuir conosco, e o IBMEC prepara milhares de pessoas para ter esse conhecimento, para contribuir com esses empresários, né, no Brasil inteiro. Então, eu vou buscar alguém que tem lá a formação do IBMEC, que sabe, que já atua na área, que estudou o que é preciso, para que a gente possa realmente se posicionar de uma forma melhor. E eu quero que tu entendas que eu não estou sendo negligente contigo, não é falta de reconhecimento por ti, mas é o reconhecimento pela necessidade do nosso trabalho. Então, tu vai continuar sendo a pessoa que trabalhou comigo até hoje, que vai continuar comigo, eu vou continuar te valorizando, te reconhecendo, e nós dois juntos vamos comemorar muito as vitórias que virão com essa contratação. Teve vários exemplos que a gente prepara a equipe para receber o líder, para receber esse novo gestor, para receber essa pessoa, esse profissional que é mais capacitado, e a equipe recebe de braços abertos. Tem dinâmicas que a gente faz de engajamento, que é esse gatilho do status não atinge. Porque existem vários tipos de conflito, né? Então, os gatilhos que interferem no conflito, eu trouxe esse do status para trazer o exemplo. A hierarquia, né? O status, a hierarquia tem a ver com status. Quando eu sinto que um relacionamento muito importante para mim está sendo ameaçado. A gente sabe que o Brasil é o 5º país em número de feminicídios no mundo. Eu trabalho no Grupo Mulheres do Brasil no Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Então, assim, existem muitos casos. Há 2 anos, antes da pandemia, eu fui participar aqui do primeiro seminário de enfrentamento da violência contra a mulher. Eu ia dar palestra à tarde, a gente tinha um número de feminicídios que aconteceu em Santa Catarina, de manhã. À tarde, tinham mais 3 mulheres sido mortas naquele único dia. Quando o homem se sente ameaçado porque ele está perdendo um relacionamento para ele que é muito precioso, ele pode ser sequestrado e ele pode ir para o ponto de matar essa mulher, porque já que eu não vou ter, já que ela não vai ser minha, ela não vai ser de mais ninguém, e eu mato. Isso acontece. Então, quando a gente sabe que
o perder um relacionamento precioso pode desencadear uma situação de violência extrema, a gente pode, dentro das nossas empresas, dentro das nossas organizações, dentro do ambiente onde a gente estiver, criar, dar para pessoas recursos para que elas não fiquem presas a um único relacionamento, para que elas entendam que o mundo tem outras coisas que são importantes. E se a gente for para a violência contra a mulher, eu tenho papo para muito tempo, né? A gente já teve aqui uma masterclass sobre violência contra a mulher, por isso que eu quis fazer esse link. Eu sei que para o IBMEC também é importante, para todas as organizações. Se a gente não olhar para essa questão social importante, a gente está sendo negligente com algo que precisa mudar na nossa cultura, né? Na cultura social das organizações. Então, relacionamentos preciosos é um gatilho que pode interferir, que pode desencadear um conflito. O status pode desencadear. A certeza. Ano passado, quando a gente viveu a situação de pandemia, de que ninguém mais sabia o que estava por vir, a gente não tinha certeza de mais nada, tudo mudou na nossa vida. A gente não sabia se a gente vai estar vivo semana que vem, a gente não sabia o que vai acontecer. Essa certeza, essa falta de certeza, gera conflitos muito grandes. E aí um líder, nesse momento, os líderes, eu atendi muitos empresários durante a pandemia. Só naquele momento de início de pandemia, eram 43 empresários que eu estava acompanhando quinzenalmente para encontrar soluções para as equipes e para as empresas e para encontrar saídas, imagina. Quando se perde a certeza, eu tenho um líder, eu tenho uma pessoa na minha equipe que me fala, olha, também não sei o que vai acontecer, mas tu fica tranquilo, tu fica seguro que todos os passos serão comunicados para ti. Tem coisas aqui que a gente não vai abrir mão, a gente vai... Teve exemplos lindos da pandemia, teve um exemplo de um empresário que quando o cliente dele avisou, não vou pagar o boleto, e ele viu que ele não teria condições de pagar a equipe dele, porque era o maior fornecedor dele, e que estava tudo comprometido, ele não sabia se a equipe ia ele não sabia, como todo mundo não sabia o que ia acontecer, ele só abriu, e aí vem a transparência que gera confiança, que a gente falou lá no início. Ele abriu o extrato dele para a equipe, eram 50 pessoas na equipe dele, falou, olha, o que eu tenho na conta é isso era 20 e pouco de março, né, lá no meio de março, o salário seria só no dia 5 de abril que ele teria que pagar, no 5º dia útil de abril. O que eu tenho na conta é isso. A gente não sabe o que vai acontecer e os clientes já estão avisando que não vão nos pagar. Ele já tinha pago matéria-prima, ele já tinha feito tudo, já tinha entregue. Eu não quero que vocês passem necessidade, eu quero garantir que todos nós tenhamos o mínimo necessário para sobreviver por esse período. Quem tem mais filhos agora vai receber um pouco mais, quem tem menos vai receber um pouco menos, e a gente vai dividir tudo que tem. Vocês vão para o supermercado e vocês garantem a alimentação para vocês não passarem fome dentro de casa. Ele comunicou com clareza o que era importante para ele. Ele foi transparente, ele falou que ele também estava passando dificuldade. Dali a gente teve uma ideia de entrar numa nova área que eles não estavam atuando antes. Pensa se a equipe não se engajou 100% de trabalhar fim de semana para poder resolver aquilo e no final os salários todos foram pagos, porque ele foi tão transparente, ele foi tão honesto, ele foi tão verdadeiro, no momento que a gente não tinha certeza de nada, a única certeza que eu tenho é que eu não quero que ninguém da minha equipe passe fome, que eu não quero que ninguém passe necessidade, que a gente saia vivo dessa situação. Ele se alicerçou em valores primordiais, então não desencadeou um conflito. Para outras empresas em que o líder não se posiciona dessa forma, pode ter desencadeado conflitos, né? Então, a falta de certeza faz com que a gente tenha conflito. Então, a gente já falou de 3 gatilhos, né, Adriele? A gente falou do status, falou da certeza, falou de relacionamentos preciosos. O outro gatilho que faz a gente que desencadeia conflito, é quando eu sinto que a minha autonomia está ameaçada. Pensa pessoas mais velhas, às vezes, sabe quando os filhos se revoltam porque o pai está mal criado, porque o pai não quer fazer o tratamento, porque o pai ou a mãe é rebelde e está agressiva e é uma senhorinha já de idade? Nós tivemos autonomia a vida inteira para decidir o para tomar banho, para se limpar, para fazer a nossa higiene, de repente eu estou dependente de alguém para fazer o mínimo que eu não estou tendo mais autonomia para fazer. Isso faz com que eu me torne agressiva, isso é neurociência, de uma forma que eu nem estou sabendo que eu estou sendo agressiva, porque eu estou revoltada com a minha falta de autonomia. Isso é uma situação extrema,
Mas pensa se tu está lá no teu ambiente de trabalho como líder e tu fala para as pessoas da tua equipe, olha, vocês têm que ter esse resultado. E eu não dou autonomia para as pessoas tomarem as decisões que são necessárias para o resultado que ela precisa. Eu deixo ela refém de mim, de tudo ela tem que vir me pedir porque eu estou controlando, porque eu estou sufocando, porque eu não dou liberdade para ela agir. Isso gera conflito na equipe, porque a autonomia é um gatilho que, quando é ferido, é algo que é do nosso brio de ser humano. A gente gosta de ter autonomia, a gente gosta de. E isso, quando tu me dá autonomia, eu me sinto respeitada. Eu sinto que tu confias em mim. E a confiança que o meu líder tem em mim reverbera na confiança que eu vou ter nele também. Na confiança que eu vou ter na empresa. Confiança é uma via de mão dupla. Não adianta, eu não vou ser. E aí é interessante, né? Quando a gente pensa na Brené Brown. Ó, isso já está aqui que eu apresentei hoje para um cliente. Esse livro aqui, A Coragem para Liderar. Esse livro aqui é uma excelente indicação. Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade na liderança. Então, quando a gente se torna vulnerável, não significa que eu vou expor todas as minhas vulnerabilidades, mas aquele exemplo que a gente teve do empresário que eu falei. Eu exponho a situação como ela é, e na hora porque eu confio na minha equipe, eu confio que vale a pena eu expor, e quando eu confio, eu me coloco, a Brené Brown, ela fala, eu me coloco num estado de vulnerabilidade voluntária. E a vulnerabilidade voluntária, que vem da confiança, gera mais confiança. Então, isso é aquele círculo virtuoso que alguém falou aqui. Então, eu falei já de quantos gatilhos? São 5, eu falei 4. O outro é falha ou injustiça. Na hora que eu sinto que está tendo uma injustiça, na hora que eu sinto que a empresa está cometendo uma falha grave comigo, com alguém da equipe, que alguém está sendo injustiçado, quando a gente pensa em gestão sistêmica tem gente que eu sou formada em gestão sistêmica e constelações organizacionais. Então, existem princípios sistêmicos que, quando não são honrados, eles desencadeiam conflitos também. Então, quando eu penso na injustiça, por exemplo, uma pessoa é demitida de uma forma injusta. Aquela pessoa que ela é excluída de uma forma injusta, ela ganha mais força do que o líder. Então, é importante que eu comunique com clareza para a minha equipe. Essa pessoa está sendo demitida porque ela desonrou esse valor. Claro que eu não vou fazer fofoca, não vou fazer intriga, mas quando eu tenho as regras claras de quais são os valores da minha empresa, o que eu não abro mão, o que eu tolero, o que eu não tolero, quando a minha cultura ela é muito, muito clara, não vai ter um sentimento de injustiça, se eu não cometer injustiça, não vai ter um sentimento de injustiça quando alguém for demitido. Eu tenho exemplo de empresários, clientes meus, que é tão claro o código de cultura, é tão claro os valores que a gente vivencia aqui, que quando uma pessoa pisa na bola, quando realmente ele chega na frente do gestor, ele é chamado para reunião, ele só baixa a cabeça e fala assim, você é demitido, né? Eu não honrei aquele valor que era importante para nós, tá certo. Eu fui informado que vocês não tolerariam esse tipo de situação. Pronto. A clareza, ela evita essa situação de conflito. Então, evita a injustiça que muitas vezes faz com que a pessoa se sinta injustiçada e gere um gatilho de conflito. Então, são esses. Falha ou injustiça, relacionamentos preciosos, status, a autonomia. E qual é o outro que eu falei? Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tinha anotado aqui, que agora eu perdi. E a certeza, quando a gente não sabe o que pode acontecer. É isso. Respondeu, Adriele? Sim, bem completo. Muito obrigada. Nossa, foi ótimo. Esclarecedor. Que bom. Ana Marina está com a mão levantada. Deixa eu ver só aqui o que o pessoal está falando no chat. Assuntos relevantes e importantes, uma integração de novo talento na empresa. Excelente, Márcia, isso mesmo. Pode falar, Ana Marina, estou aqui. Então, já que a gente está falando dessa questão do que gera os conflitos e também sobre os conflitos mentais, os gatilhos e tudo mais, essa questão de a gente ser sequestrado pelos sentimentos e o que fere a gente e tudo mais. Eu queria saber o que a gente pode fazer, ou que ferramenta que a gente pode usar para que a gente aprenda a lidar com esse tipo de conflito e de situação. A gente pode, primeiro a gente vai lançar a mão do autoconhecimento,
permitir conhecer a nossa equipe, saber como que a equipe se comporta, o que ela pensa, o que importa, saber quais são os valores que são importantes, ter uma cultura que realmente nos dê condições de saber o que é tolerado e o que não é tolerado, e se desenvolver na área de inteligência emocional, de comunicação não violenta, tudo isso são ferramentas. A comunicação não violenta é uma ferramenta maravilhosa para a gestão de conflitos. E existem também metodologias para lidar com conflitos, né? Existem passo a passo que contribuam para uma solução de conflito. Então, por exemplo, primeiro, é aquilo que eu já falei até agora, é a gente ter consciência do problema. A gente tem um problema. Não adianta eu querer fingir que ele não existe, não adianta eu querer tapar o sol com a peneira, a gente tem um problema e a gente vai olhar com clareza e enfrentar essa situação de uma vez por todas. Então, eu tomo consciência do problema e eu decido que eu quero sim resolver aquele problema. Depois que eu tomo consciência do problema, eu vou precisar ter clareza do resultado que eu espero. Que resultado eu espero? Lembra da situação que eu falei ali do refém na mesa de negociações? Todo mundo vai sair vivo dessa situação. A gente quer que essa meta seja atingida, a gente quer que esses sócios voltem a conversar, a gente quer definir se a gente vai continuar a sociedade ou não, mas a gente não quer continuar com o conflito. Ter uma base segura. O que é uma base segura? Quando a gente pensa que realmente eu preciso, não importa se eu gosto da pessoa, se eu não gosto, se eu concorde com a postura dela ou não concorde, eu vou dar para ela uma base segura para que ela sinta que ela pode confiar em mim e que a gente está focado no resultado. A gente sabe o que a gente espera dessa solução. Então, a base segura pode ser tanto uma meta que nos impulsione para onde que a gente quer ir. Às vezes a base segura é só tu chegar com um sorriso, com acolhimento. Às vezes a base segura é só tu falar assim, olha, eu me importo contigo, eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo que essa situação não está saudável para nós, vamos resolver de uma forma que fique boa para todo mundo? Essa base segura gera confiança. Então, ter a base segura contribui, concentrar nos benefícios da mudança. Então, pensa, a gente está agindo assim há tanto tempo, isso aqui não está trazendo resultado positivo para nós, vamos focar no resultado positivo, que se a gente agir de uma forma diferente, vai trazer um resultado diferente para nós, vai ser melhor? Isso contribui com a equipe. Concentrar no benefício da mudança, uma outra coisa que criar um plano de ação. Vamos criar um plano de ação. Então, a gente tem esse objetivo, vamos fazer algo, então, para sair desse lugar e agir? O que a gente precisa? Às vezes, até a base segura vai ser uma pessoa de fora que vai vir ajudar a fazer a mediação desse conflito. Uma pessoa que não está envolvida emocionalmente, uma pessoa que não está sofrendo com aquela situação toda, é muito mais fácil a gente chegar num lugar em que a gente não está envolvido emocionalmente e contribuir, do que as pessoas que estão lá absorvidas pela dor e pelo sofrimento, concordam? Então, são passos, esse passo a passo ele contribui mesmo. E quando a gente tiver o resultado, comemorar. Vamos comemorar o resultado. É positivo que a gente comemore, é positivo que a gente celebre, que olha só, a gente sofreu tanto tempo, quanta vida foi perdida nesse conflito, né? Quanto tempo de vida que a gente perdeu. E o tempo nosso precisa ser preenchido com vida, não com situações que nos desgastam. Que esse conflito traga um resultado positivo de inovação, de criatividade. É importante que a gente dê espaço para o conflito, é importante que a gente tenha espaço para o conflito nas empresas. É o que eu falei lá no início. Um dos valores que a sociedade mais pede hoje é inovação e criatividade. Se eu não puder ter uma ideia diferente da Ana Marina, se eu não puder ter uma ideia diferente da Karina, se eu não puder ter uma ideia diferente do William, eu não vou ter um resultado diferente, eu não vou inovar na minha empresa. E as ideias diferentes, elas precisam ser ouvidas com uma escuta realmente assim, como que eu quero escutar? Desenvolver a escuta. Tem tanto curso de oratória e a escutatória, como é que fica, né? Então, eu vou para aquele conflito com qual intenção na minha escuta? Eu vou ouvir para confirmar o que eu já sei? Fechada? Sem abertura para entender o que está acontecendo? Eu vou ouvir para me conectar com aquela pessoa, para mudar o meu olhar, para aprender algo diferente? Eu vou ouvir com empatia. A escuta empática, ela está relacionada com conexão. Qual é a minha intenção de escutar o que a outra pessoa tem? Eu já sei qual é a minha meta, mas eu vou escutar como? Eu vou escutar com empatia, eu vou escutar com curiosidade. Eu quero saber o que ela está pensando, eu quero saber quais são as formas dela diferentes de ver o mundo que vão ajudar a me fazer pensar diferente. E a gente só sabe que a gente saiu de um local transformado quando depois de uma conversa eu penso assim,
nossa, eu precisava ter vivido aquele momento. Eu não sou mais a mesma depois disso. Quando eu tenho essa sensação de, uau, quanta coisa eu aprendi conversando com essa pessoa. Quanta coisa eu aprendi ouvindo atentamente o que ela tinha para me dizer. Não presa em mim mesma, escutando a minha conversa interna, que muita gente vai para um conflito presa na sua conversa interna, ouvindo aquilo que já está sendo debatido dentro dela e eu não estou nem ouvindo o que a pessoa está me dizendo. Então, é algo que faz com que a gente saia assim, olha, realmente valeu a pena. Quando eu tenho esse sentimento, eu fui com uma escuta ativa. Fala, Ana Maria. É benéfico, né? Os benefícios do conflito, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Exatamente. E é só quando eu estou realmente com uma escuta criativa, com uma escuta empática, com uma escuta curiosa, para poder gerar um resultado diferente. Que delícia esse bate-papo, essas perguntas. Que legal, né, Isabel? Eu queria eu não sei se você viu ali no bate-papo, mas o Gabriel fez uma pergunta, eu sei que um pouquinho acima do Márcio ali. Ele perguntou até que ponto evitar ou contornar o conflito é saudável para a manutenção do bem comum e quando é necessário que eles aconteçam. Quais são os impactos negativos no âmbito pessoal causados pela omissão do conflito? Excelente pergunta, Gabriel. Até que ponto evitar ou contornar o conflito é saudável? Será que chega a algum ponto que evitar é saudável? Contornar? Se tem um conflito, se tem uma situação realmente em que a gente está tendo pessoas ali que não estão conseguindo conversar, pessoas ali que não estão conseguindo interagir, pessoas ali que não estão conseguindo se conectar, eu preciso enfrentar e o contornar às vezes vai tornando aquilo muito maior. Trazer as pessoas, é aquilo que eu tinha falado, Gabriel, que assim, eu não vou para o confronto, eu vou para o enfrentamento numa postura clara do resultado que eu quero. Então, eu não preciso, muitas vezes, talvez o que tu possa evitar é colocar a pessoa frente a frente na hora que os ânimos estão alterados. Eu não preciso colocar as pessoas frente a frente. Mas eu posso, como uma pessoa que está fazendo a gestão dessas outras pessoas, ouvir as necessidades de cada uma delas, entender o que cada uma delas precisa e servir de mediador para que aquele conflito, para que uma pessoa consiga ouvir um pouco a outra. Às vezes, só fazer essa conversa com um e com o outro e depois unir os dois, mostrando para eles os pontos de concordância, que é tão poderoso da harmonia, né? Ou então do meu talento estratégico, de olhar, olha só quantos caminhos, quantas oportunidades a gente tem se a gente olhar para isso de frente. Você está certo, você também está certo, eu entendo qual é a tua dor, eu entendo que tu está sofrendo com essa situação, eu entendo que da forma como você percebe que da forma como você está se comunicando com ela está ferindo um valor importante para ela, ela tem esses valores que são importantes. Então, a manutenção do bem comum, vem quando a gente está ouvindo as pessoas e as pessoas estão se sentindo escutadas na essência delas. Então, o conflito sendo abafado, o conflito sendo negligenciado, ele não vai contribuir para o bem comum. Porque quando a gente pensa em gestão sistêmica, Gabriel, tem algumas dinâmicas, a gente fala, são dinâmicas ocultas na organização. Então, às vezes é um segredo que o líder não conta, é algo que a gente está lá pensando o que será que vai acontecer na empresa, o que será que está por trás, o que eles estão armando, eu não estou falando abertamente, eu não estou tendo a transparência, eu não estou tendo tudo aquilo que a gente falou lá no início sobre confiança. Se eu não trago essa transparência, se eu não trago a verdade, de eu falar assim, olha, eu estou vendo que a gente está tendo uma situação de conflito, eu estou vendo que esse conflito não está sendo saudável e está interferindo no bem-estar teu e no bem-estar da outra pessoa. Vamos tentar resolver o que tu precisa para resolver essa situação. Quando a gente trabalha em engajamento de equipe, Gabriel, a gente pensa assim, o funcionário ativamente desengajado, aquele que além de não fazer o que espera-se dele, ele sai falando mal da empresa e da equipe, do líder para todo mundo, e gera conflitos na equipe. Chamar essa pessoa para conversa, uma conversa difícil, mas uma conversa necessária, ela vai contribuir com o bem comum. Vem cá, qual é o teu problema? O que está acontecendo? Fala para mim, como que eu posso contribuir para que tu te sinta melhor aqui na nossa empresa? Então, trazer as pessoas para olhar, ela é muito importante. O impacto negativo causado pela omissão do conflito. O impacto negativo maior é a falta de confiança.
Se eu não estou trazendo transparência, se eu não estou falando com verdade, se eu não estou enfrentando as situações, eu perco a confiança das pessoas na minha liderança. Porque um líder, ele precisa enfrentar. Pensa no pai e na mãe, os irmãos lá brigando. Vem cá, vamos conversar, não quero mais saber disso, vamos ficar aqui, vamos fazer as pazes. Normalmente pais fazem isso, né? Se abraça e resolve isso de uma vez. A gente não vai agir assim com adultos, porque somos adultos. Mas vamos se olhar, vamos entender o que está acontecendo, o que tu precisa, o que tu precisa. Tu podes ajudar aqui, tu pode ceder aqui um pouco, podemos melhorar isso? É fácil, gente, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas a partir do momento que a gente dá para as pessoas espaço para que elas se conheçam e conheçam as outras, entendam que sim, eu tenho uma forma de pensar diferente, essa minha forma de pensar diferente pode ter impacto positivo ou negativo em ti, e eu não quero que tenha impacto negativo. Então, é como eu falei, eu posso ser um trator, às vezes, de execução e de pensar e executar, pensar e executar. Eu sei que isso pode ser negativo. Eu vou me gerenciar para eu não ter um resultado negativo, porque eu quero que os meus talentos sejam pontos fortes. Eu quero que eles tragam um resultado positivo para mim e para as pessoas que estão comigo. E um talento só vai ser ponto forte se ele estiver trazendo resultado positivo para as pessoas ao meu redor, se ele estiver a serviço da organização. Então, como que eu, Gabriel, como líder, posso pegar aquela pessoa e desenvolvê-la para que os talentos dela estejam colocados à disposição? Como é que, como líder, eu posso entender quais são os valores dela que estão sendo feridos para que eu possa atender de uma forma melhor? Então, o impacto negativo é a falta de confiança e a falta de engajamento. As pessoas vão se distanciando e vão perdendo foco no que é importante. Tira-se o foco do resultado e fica o foco na confusão, na fofoca, na briga, no conflito, enfim. Tem alguma outra pergunta que eu perdi? Não, só os comentários aqui, né, do Márcio, é muito legal, os assuntos relevantes e importantes até para explorar uma interação de um novo talento na empresa, e um outro aspecto que é importante nesse tema é o conteúdo e a forma são inseparáveis e complementares. E acho que agora a Adriele levantou a mão e eu entrei aqui para ler o que o Márcio tinha respondido. Tranquilo. Você falou, Isabel, bastante a respeito, né, agora nessa última pergunta, dos pontos negativos, né, que pode causar na pessoa essa questão do conflito. Mas essa questão do conflito, ela também pode trazer benefícios, né, em determinadas situações. E você vê bastante essa questão dos benefícios que traz esses conflitos? São, assim, eu acredito que a pessoa só cresça com o conflito, né? Mas interno ou externo precisa do conflito. Mas eu gostaria, assim, de ouvir de você o que a sua experiência traz a respeito desse benefício aí que o conflito traz para nós. O conflito, ele traz benefício para nós em todos os momentos, tanto da nossa vida particular, quanto da nossa vida profissional, né? Pensa que se a gente não tiver algum conflito interno que nos faça sair do lugar, que nos faça sair da zona de conforto, que nos ajude a evoluir, essa tensão que a gente vive, né, entre quando eu trabalho em cultura organizacional, que a minha formação em cultura organizacional é da Barrett, né, do Richard Barrett. Então a gente fala que a gente tem as nossas necessidades de ego e os nossos desejos de alma. Os nossos desejos de alma, os valores que atendem nossos desejos de alma, eles atendem a nossa necessidade, ao nosso desejo de se expressar de uma forma autêntica, de eu poder me unir com pessoas que estejam dispostas a colaborar para fazer uma diferença positiva no mundo e de contribuir para deixar um legado, deixar algo que seja realmente que impacte nas futuras gerações. As nossas necessidades de ego são garantir a minha viabilidade primeiro, garantir minha segurança, garantir minha saúde financeira, garantir que eu vou ter o mínimo necessário para me tornar viável. A segunda necessidade é de pertencimento, eu quero estar num lugar em que eu possa cuidar e ser cuidado, e eu tenho necessidade de autoestima, eu quero mostrar o meu desempenho, eu quero mostrar minha performance, eu quero mostrar como que eu me diferencio das outras pessoas. E isso de atender às minhas necessidades, tanto de ego, para que eles possam... E o ego não é negativo, não, o ego é positivo. A gente, às vezes, tem aquela coisa assim de que a pessoa é só ego.
Se eu não colocar o meu ego a serviço da minha alma, eu não vou conseguir fazer um impacto positivo no mundo. Eu estou dentro desse corpo, eu estou dentro desse lugar, eu realmente tenho que ter um desempenho, eu tenho que ter resultados, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter recursos financeiros. Não adianta eu querer contribuir com o mundo, ser uma monja que não consegue ter o mínimo necessário para comer e para sobreviver. Se eu morrer, se eu não atender o mínimo, eu não consigo. Então, o benefício do conflito é esse. Como que eu atendo as minhas necessidades de fazer a diferença no mundo, ao mesmo tempo que eu atendo as minhas necessidades individuais de ser sustentável nesse mundo? Esse é o primeiro conflito nosso lá dentro, né? E quando eu entendo que dentro da minha equipe também vão ter conflitos que são como que eu posso contribuir e, ao mesmo tempo, como que eu vou ser vista, como que eu posso mostrar o meu diferencial e, ao mesmo tempo, pertencer, quando a gente trabalha diversidade, quando a gente trabalha inclusão dentro das nossas empresas. São pessoas que pensam de formas muito diferentes, com histórias de vida muito diferentes, com toda uma experiência que não é a mesma que a minha, e ela tem uma necessidade de se expressar, que é uma necessidade de alma, e, ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma necessidade de pertencer, que é uma necessidade de ego. E às vezes o conflito de eu não conseguir me expressar de uma forma autêntica porque não tem espaço para ser quem eu sou, faz com que eu sinta um peixe fora d'água naquela organização, eu não me encaixo, né? Então, o conflito, ele é benéfico porque ele me dá a oportunidade de ser quem eu sou e mostrar minhas necessidades, mostrar minhas vulnerabilidades, mostrar os meus desejos e fazer com que aquela organização, fazer com que aquela equipe, fazer com que aquele lugar onde eu estou me ajude a crescer, me ajude a evoluir, me ajude a me desenvolver. E às vezes, se eu não falo, quantas vezes é depois de uma briga com teu namorado que a relação fica muito melhor? Porque vocês tiveram a oportunidade de falar, olha, não tá legal, desse jeito não funciona. Eu preciso que tu entenda que tu tens que me olhar dessa forma. Eu tenho essa necessidade. Quantas vezes que às vezes o filho faz uma arte lá que foi horrível, que a mãe vai lá e briga feio, mas depois daquilo o filho entende, não posso mais fazer isso. A mudança vem do conflito, a inovação vem do conflito, o pensar de uma forma diferente, aquilo que eu estava acostumada a pensar até então, vem do conflito. Então, o conflito, ele gera inovação, ele gera criatividade, ele gera relacionamentos mais saudáveis, porque quando eu posso dizer para ti como eu me sinto, quando eu tenho um espaço seguro para falar sobre meus sentimentos, eu me sinto segura para ser quem eu sou, para me expressar de uma forma autêntica, porque a gente vai colaborar um com o outro aqui, o nosso objetivo é o bem comum. Então, esses são os benefícios que eu mais vejo, assim. O conflito, se não for resolvido, ele não traz resultado positivo. Se o conflito for escondido, se a situação não vir para a mesa para a gente focar no resultado, dificilmente vai trazer um resultado positivo. Por isso que é tão importante que a gente enfrente o conflito, que a gente propicie situações de debate, situações de conversa e vá para o conflito com a girafa no nosso coração, né? Com a escuta, com o coração e com a visão sistêmica. Isso mesmo. Até a Tati está comentando aqui que a própria síntese é um encontro frutífero da tese e antitese. E nós estamos chegando no nosso finalzinho. Eu queria saber, né, Isabel, quer deixar uma mensagem e abrir também depois para o pessoal que quer fazer alguma pergunta a mais para você, que eles não fiquem com vergonha, que podem fazer. Se não quiser abrir a câmera, não tem problema, mas que pode escrever ali um texto. Eu acho legal abrir. E é interessante, né, como você mesmo falou, que eles perguntem mesmo, né, que estamos abertos aí, mas gostaríamos de ouvir também sua mensagem final aí do nosso evento. Obrigada, Karina. É bem importante perguntar, né? Eu sempre falo, quem pergunta está representando, às vezes, a dúvida de várias outras pessoas que não tiveram coragem de perguntar. E como a gente vai ter depois essa aula gravada, uma pergunta tua, que às vezes tu acha, não, essa pergunta é boba. Não é, a outra pessoa que está lá assistindo depois, ela vai, era isso mesmo que eu precisava saber, que bom que ele perguntou. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam com um pouquinho de vergonha de abrir a câmera e perguntar, mas eu sempre falo, pessoal, tá aberto para vocês. Se não quiser, pode só escrever ali que a gente vai ler e com certeza depois vai ficar gravado, eles podem ir lá e verificar isso. É isso. Mensagem que eu poderia deixar, né, nesse final de
de um debate tão gostoso. Gostei muito de participar com vocês. Eu gosto muito quando tem esse espaço de diálogo, de conversa, de a gente poder trocar com as nossas experiências. Então, a mensagem que eu acho que é mais importante é: invista no autoconhecimento, invista no conhecimento das pessoas que estão com vocês. A gente está vivendo um momento, como a primeira pergunta que foi feita aqui, né? Tantas pessoas estão sofrendo. Teve um estudo da Gallup feito ano passado sobre bem-estar, uma pesquisa bem profunda sobre bem-estar, e ela chegou à seguinte conclusão, agora na época da pandemia mesmo, 2020. 1/3 da nossa população ela está sofrendo com ansiedade e depressão. 7 em cada 10 pessoas entrevistadas falaram que elas estão sofrendo ou se esforçando, lutando para dar conta das suas vidas. Apenas 1/3 das pessoas sente que está prosperando. Quando a gente pensa assim que a morte por desespero, o que é a morte por desespero? A morte por desespero é o suicídio, alcoolismo, drogas, tudo isso mais que dobrou nos últimos 20 anos. A gente vê que nas nossas empresas, nas nossas organizações, o burnout, ele está tomando conta de todo mundo. A gente está saindo de uma pandemia, a gente está saindo de uma situação em que foi exigido muito de muitos profissionais, o home office não foi leve, não foi suave, eu tive que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, fora todo o estresse que estava. Me colocar num lugar de escuta, assumir uma liderança acolhedora, em que as pessoas tenham a oportunidade de expor os sentimentos, entender que quando uma pessoa, às vezes, ela explode, ela pode estar sendo sequestrada por uma situação que ela não está dando conta, e no lugar de eu julgar, eu acolher, eu acho que é a melhor mensagem que a gente pode deixar nesse momento em que as pessoas estão tão com os nervos à flor da pele. Está todo mundo assumindo muita responsabilidade, está todo mundo assumindo não dando conta, as pessoas estão se sentindo muito sobrecarregadas, isso acontece muito no fim de ano, a gente está chegando perto de Natal, a depressão nessa época, daqui a pouco, está mais intensa ainda. Então, é importante que a gente realmente se conecte com as pessoas, eu gosto do livro da Teoria U, né? Coração aberto, mente aberta e vontade aberta. Mente aberta para aprender, coração aberto para me conectar e vontade aberta para criar um futuro diferente com tudo que a gente tem agora à nossa disposição. É isso. Isso. O pessoal está fazendo as perguntinhas ali, Isabel. Muito Você bom. quer dar uma olhadinha ali? Depois da Ana Marina ali veio o José Henrique. Deixa eu ver. O meu estava lá embaixo. Quando vai para as novas mensagens, eu estou vendo aqui só elogio, palmas, excelente encontro. Eu sou boa, não estou encontrando as perguntas. Ele começou aqui, ó. Adorei o evento, me ajudou muito. Eu teria uma pergunta que seria: eu quero conversar com meu parceiro para ajustar os conflitos, mas ele foge da conversa e não enfrenta o conflito. Ainda se transforma em vítima. Não quero ouvir para evoluir. Complicado, né, José Henrique? Porque assim, a gente não consegue mudar outra pessoa, a gente consegue mudar o nosso posicionamento. Então, o que tu podes mudar em ti, que tipo de postura tu pode ter diferente da que tu estás tendo até agora, para que ele perceba que tu estás sim no movimento de querer resolver essa situação. Então, a gente não consegue mudar o outro. Então, o teu parceiro tu não vai conseguir mudar. Mas tu pode chegar para ele e falar assim, olha só, quando a gente se coloca numa posição em que uma pessoa é a vítima, o outro é o herói e o outro é o vilão, vai ter sempre alguém que vai querer salvar, vai ter sempre alguém que vai querer culpar alguém pela situação que está errada, e eu não quero ser nem o teu herói e nem quero ser o teu vilão aqui nessa situação. Então, assim, eu quero que tu saia desse lugar de sofrimento, não usa a palavra vítima. As pessoas, quando a gente fala assim, tu está se vitimizando, elas se ofendem muito, porque elas não entendem que elas estão se vitimizando. É uma leitura nossa. Então, assim, eu não quero te prejudicar mais. Eu sinto que o meu posicionamento contigo não está sendo positivo e a gente não está conseguindo conversar. Me diz, o que tu precisa e o que eu posso mudar para que a gente possa se relacionar de uma forma melhor. Tu se coloca a serviço da outra pessoa, porque é o teu interesse resolver esse conflito, José Henrique. Às vezes não é o dele ainda. Mas na hora que ele vê que tu estás tendo empatia por ele, meu companheiro, eu tô vendo que a gente está sofrendo, a gente tem tanta coisa boa, tu podes pegar lá uma excelente forma de resolver conflitos, que a gente aprende assim que é básico de resolver conflitos, resgata momentos felizes que vocês viveram antes.
Lembra quando a gente convivia dessa forma? Lembra quando a gente se relacionava assim? Era tão gostoso lá no início do nosso relacionamento que a gente conseguia realmente ter uma comunicação mais aberta, a gente falava o que pensava e isso não ofendia, a gente conseguia brincar. Eu sinto saudade disso, eu quero voltar para isso. Como que a gente pode resgatar isso? Me ajuda, pede ajuda. Pedir ajuda, se colocar no estado de vulnerabilidade, ajuda muito. E a pessoa a ouvir quando ela está fechada. Né? Respondeu, José Henrique? Te ajudou um pouco? Tem mais alguma pergunta, Karina? Muitos elogios, todo mundo gostou bastante, muitos elogios, fiquei muito feliz. Ele comentou aqui que foi grato, foi muito legal. E acredito, vamos ver se nenhuma outra pergunta. Nós gostamos muito. Tem uma pergunta assim: quando será o próximo? Essa é a pergunta aqui. Quando será o próximo? Deixa eu ver até quem me perguntou aqui que o tempo passou voando. Quando será o próximo? Alguém aqui, ó. Quando terá outra? Foi o Marcos. Ele agradeceu e perguntou quando terá outra. E nós também perguntamos brevemente. Gostei Isso disso, aí, né? quando terá outra, né? A gente tem outra 24, mas é com outro convidado. Com a Isabel, com certeza ano que vem agora, né, Isabel? Se possível. Um prazer, contem comigo, vai ser um prazer continuar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Posso finalizar com uma última pergunta? Claro. Claro, Daniel, claro que sim. Boa noite a todos, boa noite, Isabel. Agradeço o convite pela IBMEC, né, participando aí junto com vocês. Eu sou gestor de 214 colaboradores na empresa onde estou atualmente e gostei bastante do tema e abordados. E quando a gente tem uma equipe grande, é inevitável, sim, termos conflitos de pensamentos, de ideias e até mesmo de situações aplicadas naquele determinado momento. E uma das coisas que ficou bastante clara aí com a apresentação da Isabel, que uma das principais ferramentas de diminuição de conflito é a comunicação, né? A comunicação assertiva, de tanto o comunicador quanto o receptor ter essa informação de ambos os lados. E uma das coisas que eu fiquei bastante vontade de aplicar, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente fato é que nem sempre, num primeiro momento de uma comunicação, a gente já resolve o conflito. Muitas vezes é preciso fazer um ciclo em um período para que isso venha a se resolver definitivamente, porque a gente lida com pessoas, e pessoas, muitas vezes, elas assimilam o processo e daí depois aplicam isso no dia a dia. Então, eu queria só uma orientação à questão assim, como que podem ser feitos os ciclos para que isso assim, venha dizer assim, poxa, esse assunto eu concluí em definitivo, posso passar para a próxima etapa. Assunto relacionado ao conflito, Daniel? Isso. É mais ou menos assim mesmo. Um conflito realmente, assim, situações de conflito não são resolvidas numa única conversa. Raramente. Mas tu pode primeiro criando um espaço seguro. Um espaço seguro em que as pessoas sintam assim, olha, a gente vai ter esse espaço em que as opiniões serão ouvidas, é importante que a gente não se julgue, é importante que a gente se respeite, é importante que a gente acolha o que vier, porque nós estamos enfrentando esse momento agora para solucionar esse conflito que está impactando no nosso resultado, que está impactando no nosso relacionamento, que está impactando no nosso bem-estar. A gente quer garantir que essa empresa proporcione para vocês ambientes de bem-estar, um ambiente saudável. Então, a gente vai começar a ter uma estrutura, reuniões estruturadas para que a gente possa falar sobre o que está nos incomodando e para que a gente possa juntos buscar soluções. Criou esse espaço seguro, as pessoas estão dispostas para isso, começa valorizando o que cada pessoa tem de bom. Não começa focando no conflito, não começa focando no que ela tem no problema, começa focando a base segura, aquele laço afetivo que é importante que a gente crie, que no livro Refém na Mesa das Negociações fala tanto, que quando a gente trata de gestão de conflitos fala tanto. Eu vou me sentir segura e confortável se eu me sentir vista
pelo que eu tenho de bom também. Incentiva as pessoas a falarem o que ela vê de bom na outra pessoa, no que a outra pessoa contribui. Tem um exercício que eu faço, às vezes, ele é muito básico, ele é um exercício sistêmico muito básico, que ele dá um resultado muito profundo em situação de conflito. Procura não ter um grupo muito grande, procura ter um grupo pequeno para fazer essa gestão. E começa o exercício fazendo com que as pessoas se olhem nos olhos e falem assim. Eu faço isso muito com sócios em conflitos, com equipes em conflitos, e dá um resultado assim, é emocionante de ver e é básico. Eu olho, pego a Karina, não estou conseguindo olhar para a Karina faz 2 meses. E aí eu pego uma pessoa que vai lá e fala, olha nos olhos da Karina e fala, Karina, eu vejo você. Eu vejo você e eu quero saber como você está se sentindo. Só essa pergunta, Daniel, ela já é o suficiente para a pessoa saber assim, nossa, é uma pessoa que está aqui diante de mim, é uma pessoa que tem sentimentos, e eu estou olhando para ela agora, e isso faz às vezes que as pessoas falem assim, quanto tempo ninguém me olha nos olhos para saber como é que eu estou me sentindo? Oi, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Passou, né? Então, o espaço seguro, ele me dá essa abertura para falar como que eu estou sentindo e dá para pessoas o espaço para que elas realmente conversem e tenham a oportunidade de trocar. Quando a empresa proporciona esse espaço para que as pessoas conversem, para que as pessoas troquem, para que as pessoas se olhem nos olhos, para que as pessoas entendam, esse é um exercício que você pode fazer no primeiro encontro. Como é que você se sentiu ouvindo como que essa pessoa está se sentindo? Como é que você se sentiu sabendo o quanto que ela está sofrendo aqui? Como que a gente pode melhorar E aí as pessoas vão assumindo a responsabilidade. Tu não precisa levar nenhuma resposta pronta. As próprias pessoas vão assumindo a responsabilidade, porque lembra que uma das coisas que nos sequestra é me tirar a autonomia? Eu estou dando autonomia, eu estou valorizando relacionamentos preciosos na minha empresa. Vocês são preciosos para mim, cada um de vocês é. Eu não quero ver vocês brigando. É parecido com aquilo que eu falei do pai e a mãe. Vai lá e abraça teu irmão. Mas não vai mandar abraçar o irmão, mas eu vou mandar olhar nos olhos. Olha e pergunta como é que ela está se sentindo. Escuta o que ela vai te dizer. E depois tenha oportunidade, mas escuta em silêncio, sem falar nada. E a gente tem que dar essa orientação. A escuta, ela demanda silêncio para ouvir. E depois repete, então, tu está te sentindo dessa forma. Esse é o teu sentimento. E a pessoa vai falar, é exatamente assim que eu estou me sentindo. Entendi. Às vezes, só esse fato de a gente colocar a pessoa para olhar nos olhos, para escutar e para se conectar, já ajuda a criar a base segura que a gente vai precisar para os próximos passos. E depois a gente vai trazer o tema do conflito, mas lá para o segundo e terceiro encontro. Primeiro eu vou fortalecendo os laços. Isso nas empresas tem um impacto tão positivo. Às vezes precisa que venha alguém de fora, porque está todo mundo envolvido. Às vezes não, às vezes o líder ali já é capaz de resolver. Então, é esse tipo de situação. Eu coloquei aqui Respondeu, Daniel. Muito obrigado, te agradeço. Obrigada, querido, pela pergunta. Até eu vi aqui, né, Isabel, que você colocou aqui no chat, e a gente tentou colocar o QR Code ali, mas não está funcionando, então eu me proponho a mandar para todos os inscritos no e-mail. Amanhã de manhã a gente já manda para todos, hoje ainda a gente já finaliza mandando para todos, e aí eles têm seu contato, né, seu material. Muito obrigada por essa palestra, foi maravilhosa. É muita gratidão esse momento aí. E acredito que brevemente faremos outra, igual o Rani comentou ali, semana que vem não, e já estamos finalizando o ano, né? Já estamos entrando com a nossa finalização de semestre e tudo mais, mas no início do ano voltamos com os Prime Class e com certeza você será a nossa convidada sempre. Foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Quiserem se conectar comigo lá no LinkedIn, Isabel Matos, o Instagram belmatos.consultoria, estou lá também. E a gente está junto. O que precisar, viu, Karina? Contem comigo. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada por esse momento. Foi espetacular mesmo. E brevemente vamos nos falar aí. Mas a Ana colocou aqui seu LinkedIn, ó, já deixou ali disponibilizado, mas amanhã a gente... Ana. Obrigada. E aí nós colocaremos, nós vamos mandar tudo no e-mail e tudo para todos. E fico agradecida imensamente a todos que participaram.
E brevemente voltamos a nos falar e marcaremos um outro, né, Rani? Será um prazer. Com certeza, gente. Muito obrigado. Foi maravilhoso, viu? Maravilhoso. Prime Class de ouro. Tem até crianças participando, que delícia, né? Isso é o home office, né? Mas isso é muito bom. Todos precisam ser incluídos, né? Que gostoso. Todos, sempre. Muito obrigado, pessoal. A gente finaliza por aqui nosso Prime Class. E uma boa noite para todos. Obrigada, Isabel. Beijo no coração. Beijo, até a próxima. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Foi um prazer. Igualmente.